Vamos lá, galera. Vamos começar a falar sobre esse jogo lá no Barradão. Vitória 0, Fluminense 1. Dessa vez o Renato não coloca o time todo reserva. Foi uma equipe mista que encarou o Vitória. Fábio de titulares. Fábio, me ajudem aí para eu lembrar. Hércules, Canóbio e Serna. Foram 4 titulares, né? Eu não vou considerar o Guga titular. Acho que o Samuel Xavier volta contra o Lanús. Ele já vem treinando, então ele optou pelo Guga. E o Fluminense foi aí com 4 titulares e 7 reservas. E como é que foi a história do primeiro tempo? Com 4 minutos, o Vitória já poderia ter aberto o placar. Ele chuta forte e o Fábio espalma. Perdão, desculpa, gente. Rebobinando. Com 5 minutos, não foi o Cáceres, foi o Renato Kaiser. Ele cabeceia sozinho dentro da área, mas pegou mal e ela foi para fora. Livre, livre, livre. O início do jogo, galera, não acontecia absolutamente nada. Toda hora falta aqui, falta colar, o jogo não desenvolvia, a bola parava o tempo todo. E o Matheus Candansan, que é um dos piores árbitros da Série A, sem dúvida alguma, ajudando nesse show de errores que foi o primeiro tempo de Vitória e Fluminense. Os dois times com muita dificuldade para criar, até que o Dudu, o volante da equipe do Vitória, quis colocar um pouco mais de emoção no jogo, né? Já que não acontecia nada, vou ver o que eu faço aqui. Ele fez uma grande cagada para o Vitória, que foi a expulsão com 24 minutos. E aí, contextualizando, com 30 segundos, ele faz uma falta para cartão amarelo, depois faz outra para cartão amarelo, é expulso e nos ajuda pra caramba, né? O amigo parece que entrou determinado para ser expulso. Aos 30, o Fluminense poderia ter aberto o placar. Num vacilo do Raul Cáceres, de lateral direito, ele cabeceia para trás, o Cano de primeira acerta a trave direita do goleiro, rapaz. Poderia ter sido o nosso primeiro gol. E aí o Renato faz uma mexida dupla. Não sei exatamente o que aconteceu, mas acho que o Lima sai machucado e o Serna, acho que o Renato quis preservar, porque já tinha cartão amarelo. E colocou, vejam só, Lescano e La Vega. Depois de 4 meses sem jogar, é a primeira vez que os gringos atuam sob o comando do técnico Renato Gaúcho, por incrível que pareça. E o Fluminense faz o gol logo depois. O Fuentes cruza errado, bate na zaga, o Hércules de primeira coloca bonito no canto esquerdo do Lucas Arcanjo, um golaço do Hércules nesse submundo que foi Vitória e Fluminense. O Vitória veio para cima mesmo com o jogador a menos e poderia ter empatado. O Renato Kaiser rola para o Eric, cara a cara com o Fábio, chuta na trave esquerda do goleiro. No finzinho, o árbitro que eu disse aqui, fraquíssimo, resolve compensar a expulsão do Dudu e expulsa o Igor Rabelo. O Igor deu uma entrada dura, toma um cartão amarelo por causa de um erro de domínio do Inácio. Minutos depois, ele faz uma falta que muita gente achou, não foi falta do Renato Kaiser. Eu não achei que foi falta do Kaiser. O Kaiser busca o contato. O Igor Rabelo, que foi juvenil. Se vocês prestarem bem atenção, o Igor com o braço, eu posso até colocar essa imagem aqui para vocês verem que achei a expulsão exagerada, tá certo? Mas o Igor Rabelo pediu para ser expulso, né? Ele deu mole pra caramba. Eu vou colocar a imagem aqui só para vocês entenderem. Na hora eu também fiquei puto, porra, o cara quis compensar. Quis, mas olha aí, ó. Eu peguei o frame. Olha a mão. O Igor Rabelo olha só para a bola, tá certo? O Kaiser vai ao encontro dele. Mas olha a mão, é porque o frame parece que ele só tá com a mão encostada. Não, a mão vai ao encontro do rosto do Igor, ele poderia, se ele não tivesse chamado o VAR iria chamar, iria dar o cartão amarelo e expulsar. E aqui, o Igor Rabelo, jogador de 30 anos, foi extremamente juvenil. Nós de fora já estávamos percebendo que o árbitro estava doido para compensar. E aí o Igor deu o que ele queria, expulsa o jogador e o Fluminense também fica com 10 atletas em campo. Como é que foi o desenrolar disso? Já foi no finalzinho essa expulsão. No segundo tempo, o que o Renato faz? Cara, 10 contra 10, o Fluminense está vencendo por 1-0. O que ele poderia fazer? Tirou um zagueiro, né? Já que o Igor foi expulso, tem que recompor o zagueiro.
que eu pensei? Bom, o Renato vai tirar o Cano, que é um cara de pouca mobilidade, que não vai ajudar nos contra-ataques, para colocar o Manuel. Aí você fecha 2 linhas de 4, você tem o Lescano, que é um jogador que se movimenta para poder achar Lavega e Canóbio, para a gente matar o jogo no contra-ataque. O que ele faz? Ele tira o Lescano, que nos poucos minutos que esteve em campo vinha bem, para botar o Manuel e manteve o Cano. E o que aconteceu, gente? O Fluminense praticamente jogou com 9 em campo, porque o Cano dá pena. E aos 4 minutos, agora sim, o Cáceres pela direita chutou forte, o Fábio espalmou. Os dois times seguiam tratando mal a bola, mas agora com muito mais espaço para jogar, já que ao invés de 22, tinham 20 atletas em campo. Mas a expulsão do Rabelo e a mexida do Renato, horrível, trouxe o Vitória para o nosso campo. Vem, Vitória, me ataca. O Fluminense jogava mal, não tinha meio campo, não tinha ataque, e o Renato não percebia. E aos 25 ele conseguiu piorar. Ele tirou o Hércules, que era o jogador de transição no meio campo, para colocar o Bernal, para abdicar completamente do jogo, preocupado com a bola aérea. Ou seja, aquele medo costumeiro de tomar o gol, ao invés de pensar em ficar com a bola e matar o jogo, fazer o segundo gol no contra-ataque. Depois ele tira o Guga e coloca o Fidelis. Essa mexida aí foi boa para a gente ter um pouco de vida enquanto a gente tivesse a bola. O Renato chama o Vitória, que na base do vamos lá, com muita dificuldade, começou a empilhar chances. 33, o Ramon de frente para o gol, deu uma pancada, uma sorte que foi no pé direito dele, pé ruim. 38, Romarinho de frente chutou para fora. 40, o Fábio salvou uma defesaça, a bola ia no cantinho no chute do Romarinho. Vitória na pressão, aos 44, Renzo Lopes de cabeça no meio do gol, até que o Fluminense faz um golaço com o Lavega, uma pena que estava impedido, e termina o jogo 1-0 para o Fluminense, uma vitória culposa, onde o Renato Gaúcho se esforçou demais para que o Fluminense voltasse de Salvador com 1 ponto apenas. Olha, gente, o que dá para extrair desse jogo? Vou falar do que eu gostei, tá? Achei que o Otávio, de novo, fez uma boa partida, né? E vamos ser honestos aqui, jamais poderia imaginar que falaria isso, mas o Bernal está atrás do Otávio. Se for falar de qualidade técnica, o Otávio é mais jogador do que o Bernal. O Bernal pode ter mais fôlego, mais jovem, mas de bola, o Otávio sabe mais do que o Bernal. Gostei do Hércules, que fez um golaço, foi o jogador ali de desafogo no meio-campo. O Lescano, coitado, apesar do pouquíssimo tempo, mostrou que tem muito mais a oferecer do que o Lima, que é a opção do Renato, que mais uma vez fez um jogo muito ruim, errando passo pra caramba, perda de posse de bola o tempo todo. E o Lavega, cara, o Lavega, que fique claro aqui, ele não é um ponta, tá, galera? O Lavega não é um ponta esquerda. O Lavega, lá no River Plate Uruguai, ele jogava como segundo atacante, às vezes como meia pela esquerda, não um cara muito aberto, porque ele não é um jogador de muita velocidade. Ele é um cara de finalização, tanto que vocês viram o golaço que ele fez, né, com o pé esquerdo, o pé bom. Ele é um cara mais para jogar do lado do centroavante, mas fez bem a função, muito mais útil do que o Soteldo, do que o Renato pediu, e o Fluminense gastou e vai gastar muitos milhões nessa contratação. E foram esses jogadores, né, além do Fidelis, né, gente? Fidelis, pelo amor de Deus, né, depois eu quero falar sobre a renovação do Guga. Fidelis já tinha mostrado suas credenciais em outros jogos, mais uma vez, provou que se não pode ser titular, eu acho que até pode em alguns jogos, deveria ser o reserva imediato, ter muito mais minutagem do que Guga, o Lima em relação ao Lescano e o Lavega em relação ao Soteldo, mas depois eu quero falar sobre esses atletas. Então, galera, foi mais um jogo péssimo do Fluminense, né? Uma vitória que não condiz com o que vimos, um jogo para empate. O Vitória teve muito mais oportunidades de gol do que o Fluminense, mesmo jogando mal. É uma equipe que não está lá embaixo à toa, vai brigar para não cair até o final. O Renato, uma escalação sem sentido, com substituições que destruíram o Fluminense. É um treinador paneleiro, com uma incapacidade de ler o jogo, de entender o que acontece na partida. Olha, sem dúvida, e não é porque o Fluminense ainda está vivo, né, nas 2 Copas, que eu vou usar o resultado para justificar. O trabalho do Renato é dos piores que já passaram pelo Fluminense. Trabalho de campo. O Fluminense pode até ter resultado, porque no fim das contas, ele é melhor do que muitos times, especialmente na Copa Sul-Americana e no Brasileiro, na Copa do Brasil, se iguala
aos outros em termos de força. Mas o trabalho de campo do Renato Gaúcho é muito ruim, é muito fraco. O Fluminense é uma equipe sem padrão de jogo, desorganizada, medrosa, que não defende bem. O Vitória, mesmo sem criar chances, né, mesmo sem se esforçar para ser uma equipe cerebral que não é, conseguiu criar oportunidade, cruzava a bola na área, oferecia perigo. O Renato não consegue consertar isso. Entra zagueiro, sai zagueiro. Será que todos os zagueiros são ruins? E o Renato, que nunca erra, o sistema defensivo que sofre nessa bola cruzada na área. Então, pessoal, o de positivo foi só a vitória, que era importante. Imagina se o Vitória vence o jogo, ia ficar 3 pontos, o Fluminense ia entrar de vez na luta contra o rebaixamento. Agora vai a 31 pontos, momentaneamente é o 8º colocado. Mas, sinceramente, pode colocar o time que for. Eu tenho repetido isso aqui com vocês. O Fluminense invariavelmente jogará mal. Ele vai jogar mal porque não existe trabalho tático. O Renato é um treinador fraco, limitado, sem ideias e arrogante. Olha o que os meninos jogaram hoje, Fidelis, Lescano com pouquíssimo tempo e o Lavega. Por que esses garotos não têm minutagem? Já já eu vou falar sobre isso. Então, galera, essa é a minha análise do jogo. Vitória 0, Fluminense 1. Só os 3 pontos realmente que nos interessaram nesses 90 e tantos minutos.